Estamos ao vivo, esperar o pessoal chegar. Enquanto isso, vamos botar uma música, uma musiquinha. Oi, Patrícia, tudo bem? Deixa eu aqui colocar uma música. Tô aqui achando uma musiquinha pra gente. Sejam bem-vindos. Francisco. Olá, pessoal. Daqui a pouquinho vai começar a nossa live. Confirme se está tudo ok, a música. Ó, a Rosiane já tá chegando. Oi, Patrícia, seja muito bem-vinda. Vou aceitar aqui o pedido da Rosiane pra gente. Muito legal. Vamos ter uma live bem agradável. Obrigada, Francisco. Obrigada, ó. Rosiane chegou. Oi, querida. Oi. Tudo jóia? Tudo. Tava aqui checando se tá tudo bem. Botando uma musiquinha. Boa! Para alegrar Tá me nossa ouvindo? live. Tô. Deixa eu só desligar aqui. Tô te ouvindo, tô te vendo bem. Vou só dar uma pausa aqui. Deu. E aí? Tudo bem? Tudo certo? E Tudo daí, certo. pronta para o nosso tema? Vamos lá, né? Então Vamos vamos. lá falar dessa delícia. Vamos lá, gente. O pessoal tá chegando aí, tem um monte de gente aí, convidados teus, meus, pessoal chegando. Semana toda a gente foi divulgando aí, porque essa live é imperdível, né? Falar de comunicação, né? Comunicação não violenta, então, né? Que aí é um termo que está sendo super usado, né? Nas relações de trabalho, nas relações de familiares, conjugais, enfim, super importante. Oi, Léo, chegou também. Tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Então, tá, o pessoal aí tá chegando aos pouquinhos, é assim. Eu vou fazer o seguinte, vou dar os recadinhos, tá, Rosi? Já te Isso. apresento para o pessoal aqui formalmente. Ok. Então, vamos lá, gente. Bom, então, o pessoal tá chegando, quem já tá aqui, né? Sejam muito bem-vindos mesmo. Toda a participação de vocês é muito legal pra gente em termos de comentar, de fazer perguntas, né? Mas, sobretudo, que vocês possam levar alguma coisa desse encontro, né? Eu sempre digo que se a gente conseguir tirar uma coisinha do encontro, que, né? Sei lá, de uma palestra, de uma live, enfim, de um bate-papo que a gente tem, eu acho que já está excelente. Ó, Marise chegou também aí, hein? A mãe veio prestigiar a filha. Oi, Marie! Ai dela, né? Não aparecer. Ah, muito bom, muito bom. Silvana também, muito bom. Gente, então assim, ó, se vocês acharem que o tema é interessante, né, e forem gostando, podem aí mandar os aviãozinhos no decorrer da live, ou já pode mandar agora, senão eu vou apostar nessa live aí. Já pode mandar aí pro pessoal, né, para o pessoal poder, para as pessoas poderem chegar, né? Os coraçõezinhos sempre são muito bem-vindos, né? Se curtirem, né, podem colocar coraçõezinhos aí que a gente vai amar. Bom, gente, vamos lá então, né? Como eu falei, o tema comunicação não violenta. E eu convidei a Rosiane Nicolau porque ela é uma pessoa que eu venho acompanhando. A Rosiane, já apresentando um pouquinho, ela é, além de uma mulher linda, que eu acho, lindona. Eu acompanho, porque ela já é administradora há muito tempo de formação, né, Rosi? E ela está cursando psicologia. Eu até não te perguntei, mas eu acho que tu tá aí no meio do curso para mais, né? É isso? Tô na metade do curso. Na metade Metade do do curso, legal. exatamente. E eu acompanhando, porque temos uma convivência próxima, e ela se interessa muito pelo tema da comunicação não violenta, né? Sempre chamou tua atenção, né? E aí, ó, a Maria chegando também. E aí, então, a Maricota tá aí também na live. Então, e aí ela sempre fala assim, olha, é um tema que eu gosto, e aí já palestrou, já, né, coisas dentro da faculdade, fora, né? Intra e essa curricular. E eu acho bacana, assim, eu valorizo quando uma pessoa se interessa por um tema e ela vai aprofundando, porque aquela pessoa acaba se apropriando mais e tal. Eu leio bastante, já usei alguns recursos, técnicas em trabalhos meus, mas assim, não é um tema de estudo meu ali que eu me aprofundo, então ninguém melhor que você para falar, tá? Ah, que bom. A gente tem um roteiro, né, pessoal, que a gente foi criando.
A gente criou, desculpa, nessa semana. E aí eu vou seguir esse roteirinho, mas eu acho que ele tá bem bacana para a gente entender um pouco mais sobre comunicação não violenta. Certo? Tânia, seja bem-vinda. Tem um monte de gente chegando, Maria Angélica, uma turminha aí que já é cadeira cativa, e tem um pessoal que já está todo final de semana com a gente aí no Minuto Terapia. Eu não me apresentei, então, por quem não me conhece, tá? Eu sou Jonéia Gonçalves, sou psicóloga, né? E trabalho, assim, no consultório, na área clínica também, com atendimento de adolescente e adulto, né? Também sou palestrante. Tá, gente? Que legal. Eu tava recentemente numa live da Tânia, que estava excelente, Tânia Bock, que é fisioterapeuta, aqui em Foz, ela tá falando sobre fisioterapia pélvica, super bacana. Depois procure a Tânia Bock lá. Tá, e agora ela tá aqui me prestigiando, querida. Beijo enorme pra ti. Então vamos lá. Tu queres falar um pouquinho de você? Já quer entrar no tema? Tu que manda, Rose. Bem, eu acho que tu já fizesse assim, a apresentação geral, né? Eu acho que já tá ok. Tá, O que eu gostaria de acrescentar é por que que eu estudo a comunicação não violenta. Que à legal. medida que eu fui entrando na universidade, fui entendendo um pouquinho, né? Eu ainda estou na fase do entender um pouquinho, assim. Uhum, Eu fui percebendo que a gente precisa desenvolver a comunicação de um modo geral. E isso não é só para psicologia, isso é um gargalo para qualquer importante aí. área, qualquer área da vida, né? Para a gente se comunicar com os familiares, pais, filhos, cônjuge, amigos, isso vai, né, no trabalho, nas repartições, em qualquer lugar. E eu vi na comunicação um recurso e uma possibilidade de melhorar, de tentar ampliar o que é essa comunicação. Porque comunicação não é só falar, comunicação é ouvir, comunicação é se ouvir. Né? Perfeito. Então, assim, é algo bem complexo. E eu Hum, encontrei nesse caminho da comunicação não violenta uma maneira que fez sentido para mim, sim, né? De como eu vou poder futuramente, como psicóloga, exercitar essa escuta, estar atento para esse paciente, para essa pessoa que está precisando, está buscando recursos para se entender um pouco melhor na vida, né? Eu perfeito. acho que é esse o caminho. Isso, mas excelente, assim, não tá em tudo, como tu falou, né? E nós, como psicólogos, né, qualquer profissional, né, precisa, essa questão da escuta mesmo, né, de estar ali com uma livre escuta, né, com uma escuta ativa, né, e presente, né, que tu vai poder falar disso aí agora na nossa live. Muito bom. Eu acho importante a gente situar um pouquinho, né, Rose, assim, ó, da onde que surgiu, né, esse nome, quem é que tá por trás disso, né? Acho bacana você falar um pouquinho, né? Depois tu vai mostrar também uma referência bibliográfica para o pessoal também se situar, né? Mas eu acho que é legal falar um pouquinho da origem desse termo comunicação não violenta. Esse termo ele foi desenvolvido, né, por um psicólogo, Marshall Rosenberg, em que ele via assim que ele precisava, que as pessoas precisavam desenvolver a sua habilidade de continuarem humanos, né, de desenvolverem a sua humanidade. E aí ele foi estudando, ele tem uma linha, assim, um percurso religioso na vida dele, ele tem o percurso da psicologia social. E aí, com, né, tudo isso, ele foi desenvolvendo a comunicação não violenta, porque ele achava que as pessoas precisam se comunicar de uma maneira honesta e clara. Porque não é isso que a gente faz na comunicação, não é isso que a gente aprende a fazer. Sim. A gente normalmente é Né? cheio Deixa de, eu... a gente normalmente é cheio de dedos, né, para comunicar, né? Difícil essa Exato. A fala gente autêntica, né, Rose? Exato, exato. E é isso que ele busca. Até é importante a gente falar, esclarecer o que é autenticidade, né? Ser Hum, autêntico, eu vou falar por mim, que essa era a sensação que eu tinha, é fazer coisas extraordinárias, mirabolantes que nunca ninguém pensou. uhum, Não, uhum, né? O entendimento aqui na comunicação como autenticidade é aquilo que de fato eu estou sentindo, uhum. né? Quais são os sentimentos que estão passando aqui por mim e que eu vou comunicar para o outro, né? Se eu estou
se eu não gostei de alguma coisa que aconteceu, eu realmente vou falar que eu não gostei. Né? E a gente fica muito nesses jogos, a gente vê que a sociedade tem esses jogos, né, sociais que a gente fica, não vou falar isso porque vai magoar, porque você é inadequado, e a gente aí acaba, a gente não fala para o outro, mas aí a gente é violento com a gente, porque eu Uhum. não estou reconhecendo, eu não estou sendo autêntica daquilo que eu estou sentindo. Perfeito, perfeito. A gente vai se armando, né, de um monte de coisas, né? E aí se esquecendo e também esquecendo de que quando a gente é autêntico e verdadeiro, a gente dá oportunidade do outro também ser, de o outro também reparar os seus erros, enfim, né? São muitas portas que se abrem, né? A gente, na verdade, vai fechando. Mas, enfim, vamos lá. E aí, então, aí tu estava falando que o Marshall, ele é psicólogo, né? E é americano, Isso, né? isso, americana, isso. E tem alguma ponto de partida, assim, alguma referência que tu te baseia mais, assim, para entender sobre a comunicação não violenta? Referência- Olha, Oi? Não de bibliografias, de coisas que tu te baseia. Olha, tem uma série de bibliografia que elas podem ser acopladas, digamos assim, né? Elas vêm, e a gente vê que está todo mundo falando da mesma coisa, né? Eu até vou olhar aqui a minha pilha de livro que está aqui, que está servindo de apoio para o celular, mas a gente tem a Brené Brown, com A Coragem de Ser Imperfeito, Maravilhosa. tem tem o livro do Poder da Empatia, tem o próprio livro do Bowlby, que ele fala, né, dos laços afetivos, Isso. enfim, que é maravilhoso, mas aí a gente Do já vai um vínculo, pouquinho né? Do vínculo. do vínculo, e a gente já puxa aí um pouquinho mais de fato para a psicologia, né? Mas esses livros do Poder da Empatia, A Coragem de Ser Imperfeito, são livros maravilhosos e assim, bem acessíveis. E eles estão falando de comunicação não violenta. Perfeito. Na semana passada, na live com o Marcelo, ele estava falando de amor, o viés era o amor. Só Era. que, no entanto, ele estava falando de comunicação. Ele Uhum. estava falando de ser verdadeiro. Ele estava falando de conexão, de estar atento ao outro, de estar presente. E se a gente quiser, a gente pode traçar linhas teóricas em tudo isso, né? E estão falando todos da mesma coisa. Exatamente, exatamente. Das interações, né? Das interações, né? Com o outro. Exato, exato, exato. Eu até marquei aqui da live da semana passada, em que ele diz, ele cita Sartre, né? Que eu não Uhum. posso mudar o que os outros fazem de mim, mas eu posso, eu posso mudar aquilo que eu faço com o que fizeram de mim, Perfeito. né? E também de que ninguém pode me fazer feliz, mas também ninguém pode me fazer infeliz. E isso tudo tem a ver isso tudo tem a ver com comunicação, tem a ver como a gente interage com o outro, como a gente toma aquilo que o outro diz pra gente, ou que ele não diz com palavras, né? Ele diz de Uhum. outras formas. Como que a gente toma isso? E aí isso vai fazer a diferença da gente ser feliz ou infeliz, usando o exemplo do Marcelo na semana passada, falando de amor, né? Sim, sim, exatamente. Ter ou mais ou menos qualidade na nossa existência, né? Isso. Que É legal, muito muito bom. bom. E aí, do Marshall, tem algumas coisas de bibliografia também que são bem recomendadas, assim, dele. Ele tem outros. O livro base da comunicação não violenta é esse aqui, que é a comunicação não violenta, tá? É o próprio, né, nome Deixei o meu aqui. já. Eu vou mostrar aqui por Isso, causa da legenda, tá? Por causa da isso. legenda. Ó, gente, aqui, ó, Marshall Rosenberg, super indico, sempre indico no consultório esse livro, né? Porque, bom, ele vale para qualquer pessoa. Ele é mais técnico um Isso, pouco, né? Mas ele tem uns isso. exercícios, ele é bem legal também, né? Mas tem O outras dicas, Marshall, de modo geral, ele é bem didático, é bem né? didático. Ele sempre traz muitos exemplos e talvez para alguém não funcione, mas para mim funciona muito bem sempre os exemplos, os paralelos, fazer essas referências, às vezes contar uma historinha fora daquele contexto que a gente está vivendo, às vezes a gente consegue fazer uma analogia bem legal. E ele tem um outro livro que é A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos, que é esse aqui. Isso eu não tenho. Uhum. Depois eu posso mandar fotinho para tu postares aí Tá, pro pessoal. pode. Manda que eu Esse posso. livro, ele fala a mesma coisa do Tá. comunicação não violenta.
só Tá, que ele é um pouco menos técnico. tá. Então, ele não. A sensação que a gente tem quando lê não é que está lendo ali uma formulazinha, porque eu já ouvi muita gente dizendo isso. Ah, mas parece que é um negócio mecânico que se a gente fizer assim, 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 vai dar certo, Uhum. né? E nesse outro livro, não, ele fica uma leitura, acho que mais acessível, eu Tá, isso é diria, importante, porque né? eu já tive pacientes, assim, alguns pacientes que eu indiquei e que me trouxeram essa questão, sabe, né? Achei às vezes um pouco denso, um pouco difícil. Então, eu acho que é legal a gente Isso, poder saber ter outros caminhos, né, Rose? Eu acho bem legal você pode. Eu isso. mesmo não tenho esse livro, eu quero adquirir, porque eu acho que é bacana a gente também ter uma linguagem acessível, como as lives, por exemplo, acho que ajudam muito nisso, né? Mas a gente ter os livros, Uhum, uma comunicação mais fácil, uma comunicação isso. mais acessível vai ajudar muitas pessoas, né? Sim, Legal. sim, com Valeu as certeza. dicas. Ai, tem um monte de gente entrando aí, tá muito legal. Tem um monte de gente bacanésima entrando aí, pessoas que curtem o tema. Tem gente que eu sei que estuda também esse tema aí. Uma amigona minha aqui de Londrina, que estuda a Cris, ela tá aqui curtindo e aí também ressaltando a comunicação não violenta como um tema excelente. Vamos lá, então. Eu tinha pensado em a gente falar um pouquinho de comunicação, tipo, né, o termo, o nome, né? Tu tinha pensado Uhum. a gente introduzir. O que que tu pensou para nos trazer aí? É, é, eu pensei a gente falar dessa forma, falar um pouquinho do que é comunicação, depois a gente entrar mais um pouquinho na comunicação não violenta, porque é assim, é super vasto, né, o tema, então dá muitas Sim, lives. Mas eu muitas. acho que a gente falando assim, um pouquinho esclarecer o que é comunicação, né? Tá. É uma transferência de compreensão e de significado. Uhum. Né? Isso, assim, digamos, sei lá, é uma definição, né, técnica. Só que esse significado, esse sentido, ele vai depender de pessoa a pessoa. O Uhum. que para mim é uma coisa, talvez para ti tu não entenda exatamente assim o mesmo termo. Então, o sentido que a comunicação em si tem, que as palavras têm, elas podem variar muito. E isso Sim. pode causar muita confusão, né? Porque a gente se comunica 80% do nosso tempo, né? Quando a gente não está falando, a gente está se comunicando, né? A comunicação ela não é só essa verbal, né? Perfeito. Ela tem, além das palavras, seja escrita, falada, enfim, tem. Quantas vezes a gente responde um WhatsApp, alguma coisa, só com um emojizinho ali? A gente Uhum. está comunicando. Ou Uhum. quando a gente não responde nada, a gente está comunicando também. Uhum. Né? Quando a gente está em determinada postura, se eu estiver aqui assim, ou se eu estiver deitada, eu estou comunicando alguma coisa, o meu corpo mostra tudo o que eu estou sentindo, o meu tom de voz mostra o que eu estou sentindo, a quantidade de exclamação numa frase mostra o que eu Uhum. estou querendo comunicar. Uhum. Né? Então é bem As importante feições, né? Os trejeitos, as feições, né? tudo, Tudo fala. tudo comunica, tudo fala. Né? Às vezes as pessoas, mas não foi bem isso que eu quis dizer. Mas a gente, é só olhar a postura da pessoa, Uhum. E né? A gente, o cuidado que a gente tem que ter com isso, né? exatamente, A gente está exatamente. expressando o tempo todo, né? Exato. A Mariana está falando aqui que o silêncio também tem intencionalidade, portanto, também passa uma informação. Sim. Exatamente. Mesmo quando a gente não está falando, Uhum. quando a A gente tá gente, falando. quando a gente vira as costas, vou virar as costas, não vou falar nada, eu estou me comunicando. Uhum. Né? Então, assim, essa questão da comunicação ela é bem ampla, bem complexa, né? Isso. Envolve muitas questões, e isso precisa estar muito bem desenvolvido dentro da gente, a gente precisa estar muito consciente disso para conseguir, ou para tentar minimamente é, fazer o melhor possível, É. né? Eu Fazer o penso que a melhor. forma e a qualidade é o que vai diferenciar, né? Exato, A exato, forma que tu exato. comunica e a qualidade que tu comunica. Ela pode ser uma péssima qualidade ou ela pode ser uma excelente qualidade. Uhum, uhum. Aí depende da O Marshall, intencionalidade que a Mariana falou aqui muito bem, né? Qual isso, é a intenção, né? Qual é a minha intenção? é o que o Marshall fala da honestidade e da clareza. É. Né? Eu Uhum. estar sendo honesto comigo e com o outro, eu estar sendo claro do que realmente eu quero falar. Eu estou falando o que eu quero de fato falar, ou eu estou dizendo,
Ah, é porque eu tô cansada, né? Uma hipótese, né? Eu chego em casa e digo, eu tô cansada. O que que eu tô querendo dizer com isso? Eu não tô clara. Uhum, Eu não estou sendo clara, né? Eu posso estar fazendo um pedido de, sei lá, para o meu marido. Ah, será que hoje tu pode, sei lá, fazer a janta porque eu estou cansada? uhum, Não, mas aí a gente fica nesse jogo social de uhum. não dizer exatamente aquilo que eu quero dizer. A gente acha que o outro tem obrigação de entender Adivinhar. naquele meu estou cansada, né? O que eu estou querendo dizer. Mas como se eu não estou sendo claro? É a checagem, né? Assim, e a responsabilidade do comunicador, né? Porque a responsabilidade maior é de quem comunica. Não, quem ouve também tem uma responsabilidade, mas em termos de percentual, quem está comunicando tem uma responsabilidade maior. Então, de trazer para nossa responsabilidade como que eu estou comunicando, isso, né? Enfim. Isso. É, porque tem os dois lados. Eu estou comunicando, né? Se eu falo uma frase, quem ouve, ele vai checar de alguma forma, aí, violenta ou não violenta, Uhum, né? Aquilo que eu quero dizer, né? Se eu chego dizendo, estou cansada, o meu interlocutor, ele vai perguntar, eu não sei se ele vai dizer, então descansa, ou se ele vai querer, então deixa que eu faça a janta, ou, quem sabe tu toma um banho para descansar. uhum, Ele vai ficar tentando adivinhar aquilo que eu estou querendo dizer, uhum, uhum. né? E a ideia da comunicação não violenta é que quanto mais claro eu for na hora de dizer, olha, hoje eu estou cansada, será que tu poderias fazer assim? Uhum. A gente já economizou um tempão, Exatamente. né? Já deixou mais claro e mais acessível à interação, né? Que Isso, consequência dessa comunicação, né? Muito bom, isso. muito bom. E Bom, aí, amiga, pode falar, vai. Toca a não, ficha. que aí a gente pode entrar na questão do que é comunicação não violenta, porque a gente está falando, Legal, e a gente não disse ainda o que é comunicação não legal, violenta. legal. Acho bom. Né? Uhum, Esse nome comunicação não violenta, ele não diz o que que é. O próprio Marshall faz uma crítica em relação a isso, de que o nome não é claro. O uhum, nome diz o que ele não é. Ele uhum, não é violento. Mas afinal, o que que ele é? aham, Né? E aí, agora? Porque tem aquela questão que eu falei antes, do sentido do termo para cada um. uhum, Então, o que que é violência para ti? O que que é violência para mim? O que que é violência para o meu vizinho? Enfim, e aí para todo mundo, né? O que uhum, que é violência? Porque a gente tem um costume, ou o hábito, ou o senso comum de que violência é aquilo que envolve um ato físico, uhum, né? Então tem a ver com o físico. Seja bater, às vezes gritar, sim, pode ser violento, mas não necessariamente. Mas a gente tem muito esse aspecto físico. Só uhum, que o violento, ele não necessariamente ele é físico, ele pode ser emocional também. Então, uhum, aquilo que me atinge, aquilo que me afeta, ele entende como violento. Ele uhum, entende como uma comunicação não violenta quando eu fico tentando adivinhar aquilo que tu vai falar sem tu teres terminado de falar. uhum, uhum, Quando eu já fico pensando o que que eu vou te responder antes de tu terminares de falar. Eu não estou te escutando, eu estou pensando naquilo que eu vou responder. E a gente é ensinado a isso. A gente nasce e a gente vai aprendendo a falar e a gente vai sendo ensinado desse modo, porque esse é o hábito que, que a gente tem. Né? Então, a comunicação não violenta, eu prefiro chamar, o Márcio também fala disso, né? Que é uma comunicação consciente, é uma comunicação onde a gente está atento para aquilo que a gente está observando, aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente necessita e aquilo que a gente vai fazer ou vai pedir, né? E aí eu já falei os 4 passos da comunicação não violenta, uhum, né? uhum, Que é um conjunto, é um conjunto de passos, que é o que o Marshall chama, uhum. né? Que vão fazer com que eu tenha mais consciência daquilo que eu preciso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu quero. Perfeito. Ele fala dos componentes ali, bem no início do livro, Isso, fala dos isso. componentes ali, né?
e essa coisa do não julgamento, né? É muito interessante, assim, vale muito a pena entender um pouco mais, mesmo que seja de maneira rasa, não tem problema, mas eu acho que vale a pena acessar, e por isso também me motivou a live, né? Acessar esse conteúdo, para a gente entender, porque melhora demais as relações humanas, melhora demais o nosso contato com o trabalho, com o chefe, com o marido, com a vizinha do lado, com o filho, muito, é um momento que a gente entende, né? Pelo menos os componentes ali, eu digo, né? Isso. E eu acho, Dionéia, que melhora demais a relação com a gente, da Sim, gente com a gente. é isso, Porque aí perfeito. eu passo a entender mais o que eu estou sentindo, Uhum, a chance de eu comunicar melhor isso, uhum, ou de eu tentar comunicar melhor isso, ainda que eu não consiga, mas eu primeiro vou fazer a comunicação não violenta comigo. E depois eu vou fazer a comunicação não violenta com o outro. Isso é muito legal o que ele fala, realmente, o Márcio. Ele fala brilhantemente isso. Essa questão do autocuidado, do amor próprio, da autocompaixão, né? Ele fala muito bem disso. Eu acho muito bacana mesmo, é verdade. Bem lembrado. Isso. Ó, É, a Cris Maia Mendes, né, que eu te falei que também gosta muito do tema, e ela também dá treinamentos nessa área de comunicação e tal, não violenta, ela fala de assertividade, a Cris fala mais, assim, para ser mais específica, só para não errar aqui, né? Ela fala, uhum, a CNV ajuda e pode resolver os meus conflitos. exato, Né? Muito legal isso. exato. Porque aí, de novo, eu vou dizer que o ser humano não é ensinado a, a aprender, né, a sentir, a nomear aquilo que sente, aquilo que está precisando, né? Quantas vezes eu vejo que um dos passos da CNV, né, qual é a necessidade que eu estou sentindo, o que eu estou precisando, né? E as pessoas, tá, mas o que é necessidade? Uhum, E as pessoas têm essa dificuldade. É olhar para si e saber, tá, mas o que eu preciso? O uhum, que é que está lá dentro de mim que está precisando ser acolhido, que está precisando ser olhado? perfeito. Uhum. E a gente não aprende, a gente, assim, agora a gente vai, né, batalhando para aprender isso, né? E não é fácil. Eu Uhum. já vou dizendo aqui de antemão, não é fácil, né? Passa pela via do autoconhecimento, né? Exatamente, É um caminho assim exatamente, meio inevitável para quem quer. Não é exato. obrigado. Ele não é obrigatório, mas Não, para a gente desbravar e conseguir avançar e evoluir, o caminho é o autoconhecimento. Não tem jeito, né? isso. Por isso que eu vejo também muitas pessoas usando mais o termo de comunicação consciente do que o Uhum. termo comunicação não violenta. Ah, Porque é. eu tenho a sensação que quando a gente entra em comunicação não violenta, parece que a gente entra assim numa técnica, num negócio rígido, Uhum. e ai, De tem não que ser ser desse violento. jeito, porque eu tenho que ser os quatro passos. Tu tá te atropelando, né? Se pensar dessa forma, né? E porque a comunicação não violenta ela é muito mais do que uma técnica para se comunicar, Perfeito. né? Assim, eu acho que isso é o que ela menos é, Uhum, uhum. uma técnica. Ela é um jeito de viver, ela é um jeito diferente daquilo que a gente estava acostumado Sim. de viver, de lidar consigo e com os outros. Então Uhum. a gente tem, né, assim, é muito amplo, muito amplo. E eu É. vejo nas mais diversas áreas. Ontem eu estava vendo uma live que era sobre relação, é, sobre terapia de casais. Eram duas psicólogas que são especialistas em terapia de casal. E aí elas estavam falando, eu fiquei olhando, vendo, né, a live delas e tal, e o que elas estavam falando? De Uhum. comunicação não violenta. Elas estavam falando em reconhecer, em olhar para o outro, em estar presente, em reconhecer seus sentimentos, em reconhecer suas necessidades e de que forma, né, os acordos vão ser feitos. Perfeito. Não, eu concordo contigo, assim, quando a gente pensa em comunicação não violenta, parece que a gente está pensando assim, não vou ser violento, então, vou ficar me doutrinando e me autorregulando para não ser violento. E realmente é muito mais do que isso, né? É o processo que tu vai falar ainda do processo da empatia, da conexão, né? Essa coisa de
falar, sentir, perceber as suas próprias necessidades e poder nomeá-las e poder chancelá-las, né? Eu digo validá-las para poder comunicar de maneira assertiva para o outro, né? Isso. É bem mais profundo mesmo. Mas eu sei que tu tem mais coisas boas aí, fala pra gente. Até tem uma frase aqui no livro que o Marshall fala que a comunicação, da comunicação não violenta, né, ela nos guia no processo de reformular a maneira pela qual nos expressamos e escutamos os outros mediante a concentração em 4 áreas: o que observamos, o que sentimos, do que necessitamos e o que pedimos para enriquecer nossas vidas. Né? Que são os 4 passos da comunicação não violenta. Então, eu acho muito bonito que ele fala isso, né? Ele traz essa questão assim, de enriquecer as nossas vidas. Digamos assim, ele seguia, né, uma linha da abordagem centrada na pessoa, que tem muito isso, né, de ver a vida enriquecida, de olhar muito para si próprio, para o seu interior e para o outro, e a partir disso para o outro. Né? Uma coisa que eu me lembrei agora também disso é que as pessoas confundem muito a comunicação não violenta com algo de que assim, então eu não vou mais ter conflito nas minhas relações, porque eu vou me comunicar de forma não violenta, e eu não e eu só vou falar assim, num tom calminho e tal. Não, Zen. Você zen. não, não. Você pode estar sendo zen, pode estar gritando. A Perfeito, partir do momento que você esteja falando de você. Se perfeito. eu estou falando de mim, de um sentimento meu, de uma necessidade minha, mas para isso eu preciso falar alto, eu estou falando de comunicação não violenta. Né? Excelente. É diferente de eu estar gritando e acusando o outro, apontando o dedo para o outro, dizer, porque você fez, porque você isso, porque você aquilo. Né? Então, Entra isso no passivo-agressivo aí, né? Entra no passivo-agressivo exato, que é disfuncional, né? A gente sabe. Eu tô completamente, passivo ali, mas eu tenho uma agressividade que está sendo falada de outra maneira mesmo. Pode ser com a voz mansa, mas eu estou agredindo, né? exato, O outro, né? exato. É verdade. Já que tu deu uma, né, deu uma respiradinha, a Mariana fala assim, ó, ou até mesmo deixar de falar por medo de violentar o outro. Elas que pessoas se cala para não, porque acha que vai estar violentando, né? Às vezes sim, às vezes pode estar, mas muitas vezes ela só vai estar olhando para ela dentro do que tu está falando e não vai estar agredindo, vai estar sendo, vai falar, vai expressar o que ela está sentindo, né? Se fazendo entender, né? Não sei, a Mariana colocou assim, a Mariana Corrêa, deixar Isso. de falar por medo de violentar o outro, ela falou. Uhum. Porque assim, a gente tem, eu acho que essa questão, quando a gente está falando de comunicação não violenta, a gente está falando da gente. Eu acho que isso é bem importante a gente ter em mente, né? A comunicação não violenta, ela traz ali como o primeiro passo, observar sem avaliar, né? É claro que a gente tem na nossa mente uma série de julgamentos e a gente vai fazer isso, a gente nunca vai deixar de fazer isso. Nem que eu queira o Dominic Barker, que é um show de comunicação não violenta, ele diz assim, ó, julgar é como a unha crescer. Isso nunca vai deixar de acontecer. Né? A gente vai julgar os outros. Só que quando a gente consegue separar o que é meu, o que é do outro, o que é o meu pensamento sobre o que o outro está fazendo, se a gente consegue separar isso, a gente começa a ir por um caminho não violento, a gente começa a ir por um caminho consciente. Eu acho que isso é bem importante, assim. Quando eu estou falando de comunicação não violenta, eu estou, a princípio, falando dos meus sentimentos e daquilo que eu estou. Ou eu estou checando aquilo que o outro está sentindo. Eu não estou julgando, eu estou checando. Então você está triste, então você está feliz por causa de... Para ver se combina com aquilo que eu estou julgando, que eu estou observando, que eu estou avaliando. Aí tem uma série de palavras que podem ser inseridas. Né? Essa coisa de estar, aí tu falou da conexão, né?
Me vem muito na cabeça a coisa da presença, né? Do estar presente, né? Que nem agora, por exemplo, a gente tá presente, você totalmente no que está acontecendo aqui, né? Isso faz toda a Isso. diferença, né? Podia estar aqui, mas eu tava, né? No máximo eu tô olhando aqui quem está perguntando, controlando o tempo, mas assim, estar presente naquilo, tanto para ti quanto para o outro, né? E não te falo, Uhum. não é só porque eu tenho aprender me comunicar com o que o outro vai dizer, mas o que que eu estou sentindo naquela hora e o que que o outro está sentindo naquele exato momento, né? A gente tem muita Uhum. dificuldade da conexão, né? Muita dificuldade. Sim, sim. E hoje em dia, cada vez mais, com a questão, né? O celular está na palma da mão e tá Isso. ali, apita, e aí já bate aquela ansiedade para ver o que está apitando ali no celular, e aí tu deixa de dar atenção para quem está ali na tua frente, presente. Aí pronto, aí tu já não está mais presente, né? E aí a gente entra no que a gente tinha efetivamente proposto falar hoje, né, que são os pilares da comunicação não violenta, Uhum. que é a empatia, o respeito e a conexão, que Perfeito. não dá para falar só de um. A gente vai falar os dois, os três vão estar sempre interligados, assim. Uhum. Então, como é que eu vou estabelecer conexão se eu não respeitar? E isso é um exercício difícil, Uhum. porque às vezes a gente está conversando, muitas vezes são conversas importantes, e aí a gente parece que está mais consciente de que, ok, agora nesse momento eu não vou olhar para o meu celular, né? Mas mesmo nas pequenas conversas do dia a dia, se tornou comum as pessoas darem mais importância. Ah, só um pouquinho que eu vou ver o que está no meu celular. Ah, só um pouquinho que o meu celular, o WhatsApp fez lá, o barulhinho está chamando, quem é que está chamando, Uhum. né? E aí a gente descuida dessa conexão, dessa presença, desse respeito com quem está com a gente, Uhum. É que eu digo assim, né? eu penso assim, como é que eu vou saber que não é importante se eu não prestar atenção? Pelo menos no primeiro momento. Assim, eu preciso pelo menos ver assim, tá. Aí eu posso avaliar e até julgar, como tu falou, né? Que é inevitável. Mas primeiro eu preciso, né? Sei lá, um filho chamou, o cachorro latiu, o meu chefe me chamou, né? Alguém falou alguma coisa sabe aquilo. Ouve primeiro, entende? Aí depois não, então pode ser depois, mas tem que ter uma atenção ali, né? Que às vezes é segundos, mas esteja ali, porque senão a distração vai passando e a gente vai perdendo muita coisa importante, né? Isso. As minhas participantes aqui, né, estão sempre nas lives. Sim, sim, elas estão confirmando o que nós estamos dizendo, estão concordando com a gente. Então, assim, todo mundo acha assim, uma palavra até está na moda, às vezes, às vezes eu fico pensando procurando um outro termo para falar de empatia, né? Empatia tá aquele negócio batido, virou palavra da moda. Ah, porque empatia é se colocar no lugar do outro. Aí, quando eu ouço isso, eu me arrepio, porque não é se colocar no outro. Até porque eu não vou conseguir me colocar no lugar do outro. Porque eu tenho outras experiências, eu sou outra pessoa. Eu não vou conseguir me colocar nunca no lugar do outro. Mas eu posso, por um momento, deixar de lado as minhas questões, dar uma acalmada nas minhas questões e realmente ouvir o outro. E aí isso é empatia, é o estar presente com o outro, estar conectado com o outro. E mesmo que eu não concorde com ele, né, com esse outro, eu estou respeitando aquele ponto de vista. Porque a régua é do outro, daquilo que ele está falando, não é a minha régua. Eu não posso medir pelas minhas vivências, Perfeito. né? É uma tentativa de dar, de compreender ou de dar apoio para o outro a partir da régua dele. Porque às vezes eu posso achar que o outro está sofrendo, meu Deus, está sofrendo por causa disso. Uhum. Só que o sofrimento dele é legítimo, ou a felicidade dele é legítima. Uhum. Né? E se a pessoa te procura, seja o amigo, seja o familiar, e assim, né? Quanto mais próximo, mais dificuldade da gente exercitar empatia, conexão, por incrível que pareça.
né? Porque a gente acha que aquele que está muito perto da gente, a gente acaba não. Como a gente está todo dia, Uhum. né? A gente acaba não dando muita bola. A gente Valor, acaba né? sendo. Ah, isso é assim A gente mesmo, né? Isso é assim é, mesmo. então, assim, ó, então essa questão da proximidade, talvez é mais fácil eu praticar uma comunicação não violenta, uma escuta com alguém distante, com alguém da universidade, com alguém do trabalho, do que com aquela pessoa que está todo dia comigo, do que com meu filho, com meu marido, enfim, com meus pais. Uhum. A gente não. Quanto maior a proximidade, o laço afetivo, mais dificuldade, digamos, a gente tem para exercitar e para colocar em prática a comunicação não violenta. Porque aí entram muitas questões de foro íntimo em relação a expectativas, a traumas, e aí, então, por isso que eu digo que é mais difícil. Eu não gosto muito dessa palavra de difícil, mas ele tem uma complexidade maior Uhum. nas relações mais próximas. É, tem muita coisa implicada, né? É assim, é mais profundo de mexer. É. As relações nossas parentais, ou conjugais, ou, né, ou de amizades muito próximas, assim, tem muita coisa envolvida, né? E é muito profundo em termos de emoção. É mais difícil, porque a coisa mais difícil de a gente mexer é na nossa emoção. A Exato. instância mais difícil, a gente mexe na cognição, a gente entende tudo, já sei como é que é, a gente vai lá até muda o comportamento por um tempo, mas mexer na instância emocional é mais Uhum. cara, mais dolorosa. Eu entendo isso, tá, Rose, assim, do meu ponto de vista, pela minha experiência Sim. profissional, de que assim, quanto mais próximo a gente está de alguém, quanto mais aquela pessoa íntima da gente, deveria ser o contrário, mas é mais delicada a relação, complexa, né? Justamente porque tem coisas envolvidas e aí tem muita emoção envolvida ali. E a gente tem muito receio em mexer com a nossa emoção. Por isso, quando a gente consegue desbravar mais o nosso campo emocional e curar mais dores e feridas, sejam recentes, muito antigas ou lá da infância, a gente consegue ter uma relação de maior qualidade com os mais próximos. Tu entende? Uhum. Uhum. É uma ideia que eu defendo pela minha experiência, mas, enfim, né? Pode ter outros pontos de vista, imagino que tem. Mas eu vejo que essa instância de emoção ela é delicada. E aí, a diferença em fazendo contraponto com as pessoas que não são tão próximas, né? De repente, os colegas de trabalho, pessoas, né, que têm uma certa superficialidade. Ali não tem muita coisa, às vezes, para resolver, né? Então, eu vou lá, fico, não, bacana. Né? Bah, fulano é o melhor colega. Tá? Ele é o melhor colega, mas a hora que se aproxima, às vezes, já começam a surgir os conflitos, né? Tu entende? Uhum. E Uhum. aí, mas essa distância também não resolve um monte de coisa, né? Então precisamos aprofundar mais nas relações, mesmo que as Ah, com diferenças, certeza. uhum, as É, nossas. e justamente o Marshall, na comunicação não violenta, ele nos traz isso, né, da gente conhecer os nossos sentimentos, as nossas emoções, né, a gente dar nome, a gente olhar para ela, a gente ter uma conversa com ela, assim, ó, pega a emoção, bota do lado, dá um abraço nela, está bom, querida, vamos conversar, seja qual for a emoção, Acolher, né? né? Acolher, Acolher, olhar para isso. perfeito. É E a gente permitir não sentir, né? faz. Permitir-se sentir, né? Porque assim, tem uma psicóloga que eu conheço que ela é maravilhosa, assim, não tem como passar pela emoção sem que ela passe por nós, né? Então, assim, a gente quer passar pelaquela emoção, a gente quer resolver aquela situação, né, que é doída emocionalmente, mas a gente não quer que ela passe por nós, né? Então, Uhum. quero ter medo, não quero me apavorar, não quero ficar vulnerável, mas não tem como passar por ela sem que ela passe por nós, né? Mas ela não vai nos É, destruir, viu, gente? É boa dica aí da área da psique, assim, sobrevive-se, a gente e fica muito melhor depois. exatamente, exatamente. Era isso que eu ia dizer, muito pelo contrário. Ela pode, tudo aquilo que a gente muitas vezes tem medo, tem receio de mexer, pode nos trazer uma força, né, muito melhor, pode trazer resultados muito mais benéficos, Uhum, né, do que o medo de não mexer. Não, deixa lá quieto porque tá melhor assim. uhum. Será? Né? Vai voltar. Porque acaba voltando, né? Então, essa questão.
de olhar para o outro com empatia, para estabelecer essa conexão e o respeito, ele passa por reconhecer os sentimentos e as emoções minhas e do Uhum. outro, né? Eu sempre falo que o primeiro passo da comunicação não violenta é uma comunicação não violenta, uma comunicação consciente comigo. Uhum. Primeiro eu tenho que estar bem para eu poder me Uhum. comunicar com o outro. Ou eu tenho que reconhecer que eu não estou bem e Uhum. ser sincera com o outro e dizer, olha, agora não está dando para conversar. Estou Uhum. com uma coisa muito embolada aqui dentro, não estou sabendo lidar com isso. Podemos falar mais tarde? Enfim, tem uma Porque eu tô sendo professora que sincera dizia comigo, né? Tô sendo sincera comigo, ó. Eu não tô exatamente, bem. Eu tô pé da vida hoje, exatamente entende? E isso. assumir que tá E se eu falar agora, eu vou enfiar o pé pela mão, falar, vai ser trágico a conversa, né? Uhum. Tem uma professora que dizia assim, ó, pede 5 minutos e vai respirar na sacada. Conta até 10. Né? Vai para a sacada, respira um pouco, para dar tempo de sentir. Porque eu falo muito disso, de reconhecer os sentimentos, reconhecer é, né, o que está passando por mim, mas no calor da emoção é muito difícil. Uhum. Né? Então Uhum. eu preciso. Peraí, o que que eu estou sentindo? E às vezes numa conversa, tá, peraí, só um pouquinho, deixa eu ver o que que eu estou sentindo aqui. Parece que fica uma conversa mecânica, uma conversa é, não fluida, né? Uhum. Só que Uhum. às vezes uma conversa fluida ela pode ser muito trágica, É uma conversa né? não Então a autêntica, gente né? Uma conversa não não autêntica. autêntica, porque no momento que eu digo para o outro que eu preciso entender o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, né? Porque primeiro a gente pensa, né? Para depois aí a gente tá, mas isso quer dizer o que quer dizer o quê? Eu estou sentindo o quê? E Uhum. aí depois a gente vai para o outro passo da comunicação não violenta, que é a necessidade. Tá, mas o que que eu estou precisando? O que que eu preciso? Qual é a minha necessidade? Uhum. Né? E até nem é essa nossa intenção de entrar nesses meandros da comunicação não violenta. Mas não tem como não falar já, né? Uhum. Que a gente está sempre buscando essas questões. Eu estou sempre observando aquilo que está acontecendo comigo ou o que está acontecendo com o outro, e aí isso vai depender de cada relação, de cada situação, o que que eu sinto, o que que eu preciso, de que jeito a gente vai acordar, se eu posso fazer um pedido, como é que a gente vai chegar num consenso ou não vai chegar num consenso, porque às vezes eu posso ter sei lá, eu posso precisar ficar em silêncio, vamos supor, eu vou usar o meu universo, né? Depois de uma apresentação da universidade, de um trabalho. Tem gente que vai precisar ficar em silêncio, repensar e tal. E tem gente que quer conversar, conversar, conversar. Como é que a gente vai chegar a um acordo, Uhum. né? Talvez não tenha acordo. Uhum. A Uhum. pessoa vai ficar em silêncio e eu talvez vou conversar com outra pessoa. E não Sim, com aquela que de fato eu gostaria. E uhum. isso faz parte, Sim. né? Não é uma questão de ficar fazendo as vontades de todo, porque eu preciso disso, então tem que fazer. Não, eu reconheço que eu preciso e eu posso aí avaliar se eu posso suprir mais ou menos daquela minha necessidade, Sim, perfeito. né? Então, nem sempre a gente vai chegar em acordo. Mas para chegar em acordo, a gente precisa de conexão. Ou Sim. para a gente acordar que não tem acordo, Uhum. a Uhum. gente precisa de conexão, a gente precisa estar presente. Perfeito. Eu preciso estar sendo empático com o outro. Uhum. Não é. Essa questão de a gente poder, eu acho que esse ponto que eu vejo que é um ponto alto, né, no material do, do macho é isso, assim, né? Esses dias eu atendi uma pessoa e a pessoa disse, não, eu tô super bem com a comunicação não violenta, porque eu entendi que eu preciso ser mais compassiva com as pessoas e que eu preciso empatizar com elas, né? E aí eu fui deixando a pessoa falar, né? Fui deixando a pessoa falar e tal.
E aí foi quando eu fiz para ela, olha, mas do que tu entendeu, né, do que tu tá estudando, que tu é uma pessoa que gosta de ler muito e tal, e é da docência, da aula e tal, lida com pessoas, e ela, eu disse, mas qual o momento que você tá conseguindo acolher aquilo que tu tá sentindo nas suas relações? Né? Uma pessoa com muita dificuldade de expressar raiva, sabe? Mas tem muita raiva. Mas tem muita dificuldade de expressar raiva, né? Então eu acho importante isso, assim, né? Que quando a gente empatiza, esse conceito de empatia, que eu concordo contigo plenamente, é muito amplo, é a gente poder acolher. Eu sempre digo, se tu bate com o dedinho, aquele dedinho minguinho lá no pé da mesa, eu quero ver tu não sentir raiva. Não tem. A gente fica com muita raiva se a gente bate com o dedinho no pé da mesa e dói, né? Porque dói pra caramba, né? Então, assim, tu bateu sem querer, mas tu sentiu uma baita dor e tu tem uma baita raiva, até de ti mesmo, de ter batido com o pé ali, pô, como é que eu não vi esse troço? Então, a gente poder acolher, né? Poder estar presente naquilo que é uma emoção pra gente naquela hora. E às vezes não tá legal, às vezes é querer ficar sozinho, às vezes é querer, né, é estar muito chateado com alguém, né? Então, eu preciso primeiro fazer isso, né? Eu acho que essa questão da comunicação que tu tá falando, que eu acho que é fantástica, assim. E a gente entender a comunicação primeiro aqui, né? Até a minha instância, assim, até o meu espaço. E aí sim eu vou conseguir reverberar ela de uma maneira que vai ser de mais qualidade, né? Porque eu não tenho como entender o outro se eu não entendo o que está acontecendo comigo. Não existe como, né? Eu vou entender o outro, é como se eu posso assim, ter uma ideia cognitivamente e tal, mas a sensação mesmo, a vivência, a gente tem muito quando a gente se oportuniza a vivenciar. Uhum. E aí a gente fala das emoções universais que todos nós sentimos em algum momento da vida, Exato, entende? Não tem exato. como. Você sabe, mas eu não sei o que é ter raiva. Mentira, entende? Eu não sei o que é ser alegre, também é mentira. Porque tenho certeza que em algum Aham. momento você viveu isso na vida, né? Então, eu acho que é muito importante tu fala essa coisa do mapeamento, né, saber nomear essas emoções e permitir que eles venham. E aí, só para né, fazer o gancho da história que eu estava falando dessa paciente, e ela se puxa mesmo, assim, na hora, eu não consigo expressar raiva, mas eu sei que eu sinto muito isso. Então, que eu possa também Uhum. ser solidário comigo, né? Então, sabe, e aí isso muda, né, a manifestação em relação ao que está à nossa volta, né? Uhum, uhum. Quando a gente, em workshops e tal, né, a gente já experimentou perguntar para as pessoas quais são as emoções e sentimentos que elas conhecem. Porque quando a gente, normalmente, né, nesses momentos de dividir, né, a comunicação não violenta, a gente faz essa checagem do que quais são os sentimentos e quais são as emoções que as pessoas. E aí a gente bota tudo num pacote só, de emoção e sentimento, fica tudo num pacote só. E é engraçado que as pessoas não sabem nomear os seus sentimentos. Sim. Fica assim, ó. A gente costuma pedir 10, nomeie 10 sentimentos. Uhum, Não vai. uhum. É rara a pessoa que consegue fazer Do que tu tá 10 falando mesmo? sentimentos. Pô, o que tu tá falando mesmo, né? E a pessoa diz, mas eu penso isso. Não, eu não quero saber o que tu pensa, eu quero saber o que tu sente. Não, eu quero que ele está sentindo. Espera aí Uhum. que eu vou botar um carregador aqui, porque Tá, carregou, tá bom. deu aviso aqui. Não, é difícil, né? Porque pensar sobre o que eu sinto já é um começo, assim, né? De acessar, né? Isso às vezes é Isso, importante, né? Acessar aquilo. isso. A gente precisa ampliar o nosso vocabulário do que é sentimento, do Uhum. quais são as nossas emoções, porque a gente não tem esse vocabulário, né? Existem vários instrumentos, vários jogos, listas de sentimentos e de Tem. sentimentos atendidos e não atendidos, Uhum. né? Quando eu tenho a minha necessidade atendida, eu tenho determinado sentimento. Quando eu tenho a minha necessidade não atendida, eu tenho outro tipo de sentimento. Sim. Então, e é impressionante, quando a gente fica. Muitas vezes eu tenho um joguinho de cartas que tem 75 sentimentos, e às Legal. vezes eu estou refletindo sobre alguma coisa, enfim, e aí eu vou pegando as cartinhas para elas me ajudarem a dar nome para aquilo que eu estou sentindo. Porque eu sei que eu tenho uma coisa aqui dentro de mim
Legal. mas eu não sei, eu não estou conseguindo dar nome para aquilo. Aí eu vou na cartinha, vou passando, ou quando eu preciso escrever alguma coisa, ou eu já fiz em vários momentos, né? Esse é um jogo, entre aspas, é um jogo que pode ser usado com várias pessoas, em processos grupais, tudo, mas ele é muito bom para ele ser usado individualmente, para tu conhecer quais são os teus sentimentos. Porque a partir do que tu conhece o teu sentimento, fica mais fácil tu olhar quando o outro está falando alguma coisa. Tem, o Léo aqui está falando, não consigo pensar em 75 sentimentos. Pois é. Vai É estudar bem que tu vai isso. conseguir achar. Vai lá, Léo. É bem isso, é bem assim mesmo. Não é nada Mas é um fácil. A baita gente não tem exercício, né? repertório. É um baita exercício. Tem É um livros que baita. falam de dicionário das emoções, né? Tem livros que falam isso, é bem. Tem, né? Bom, tu sabe que é aquela coisa, né, do tempo. Opa, deixa eu voltar aqui. Nossa. O tempo Dizem passa que passa voando, né, rápido e é gente? verdade. A gente tem 6 minutos, né? Eu acho que a gente pode caminhar aí para um fechamento. Gente, eu fiz só um breakzinho aqui para mostrar essa princesa, porque ela queria aparecer. É a segunda live que a Sol quer aparecer na live, ela vem aqui e pede colo. Não é a que tá latindo, né? Essa é calma. Então, eu mostrei aqui porque ela realmente está participando da nossa live aqui no colinho da mamãe. Eu acho A, a, que tu podia fazer né, um fechamento pra gente, assim, tá. aproveitando os minutinhos finais. A Thaís está pedindo o nome do jogo. O nome do jogo é Grok. Gro Grok, tá? Grok. Uhum. K, isso. GK. É um projeto bem legal, inclusive, que eles têm, porque ele é feito, o jogo é feito por presidiárias, Uhum. né? É feito com material reciclável, então tem toda uma questão social por trás do jogo. Tá. A cada jogo que é vendido, um é doado. Ai, que Então legal. tem assim, é um projeto muito legal. Então, assim, não tenho a E menor compra pela dor em internet. compra pela internet. Bota lá Grok, vai achar bem fácil. Né? Uhum. É a Rede Colibri. Rede O Colibri. nome é Rede Colibri. E aí eles trouxeram para o Brasil e traduziram, mas eles não traduziram simplesmente palavra por palavra. Eles adaptaram ao contexto brasileiro as emoções e as necessidades. É Tá. muito legal esse jogo, é muito legal. Então, assim, eu gosto muito de recomendá-lo. Eu acho que, assim, ó, não me pagam nada por isso, mas eu Mas acho vale a muito, pena. muito Ah, bom. o que a Vale a gente vive pena. que é, o que a gente vive que é bom, que vivencia que é bom, tem que passar para frente, né? Vamos ficar Com segurando. certeza. E Rose, eu o que que queria, como tu fecharia a nossa live hoje? O que que tu deixa pra gente aí de reflexão? olha, Além eu de todas gostaria, essas, né? eu fiz duas anotações aqui de duas coisas que eu gostaria de falar no final da Tá. live, que é de que nem sempre o que é simples de fazer, que é ler o livro da comunicação não violenta, ou outro livro, ou qualquer outro livro, é É. fácil de praticar. Sim, Né? A gente como que a gente já falou, né? Saber cognitivamente é muito mais fácil do que saber emocionalmente, sim, exatamente. né? Do que exercitar. Então isso eu acho que é bem importante para a comunicação, se aplica muito bem para a comunicação não violenta. E tem nesse livro do Marshall, da comunicação não violenta, ele cita o Carl Rogers e ele diz que Carl Rogers descreveu o impacto da empatia em quem recebe empatia, né? Quando alguém realmente escuta sem julgar. E eu travei aqui. E tu conseguiu me ouvir? Não ouvi tudo, mas acho que o pessoal ouviu, né? Eu, sim, Só ouviu. Eu que espero. travei. Eu vi. Espero que não tenha cortado. Não sei se daria tempo, que a gente tem aqui 2 minutinhos.
Vamos considerar um para garantir. Sim, sim. Então, eu acho assim, ó, que o que eu mais gosto da comunicação não violenta, se é possível dizer isso, mas é a questão da escuta. É estar presente, estar realmente escutando, é, tentando ao máximo me